Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à Conferência de Divulgação dos Resultados do terceiro trimestre de 2025 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação em inglês, também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar os seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de finanças e de relações com investidores, Cristiano Grangeiro, e respondida em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Convidamos vocês a assistir um breve vídeo sobre a companhia. Logo após, o Cristiano Grangeiro apresentará os resultados. Na Taesa, cada obstáculo é um convite para inovar. É assim que transformamos desafios em oportunidades, aquelas que geram impacto positivo para a sociedade e para o setor elétrico. Inovar é somar ideias, talentos e propósitos. É criar juntos soluções que fazem a diferença. E foi com esse propósito que surgiu a Taesa Ventures, que através da inovação aberta, nós buscamos contribuir para a transição energética no Brasil e trazer mais eficiência, segurança e impacto socioambiental positivo para o setor. E já começamos super bem, porque na primeira edição do Prêmio Anel de Inovação a gente recebeu o prêmio de melhor empresa de transmissão na categoria Inovação e também 2 menções honrosas por investimento em instituições de pesquisa nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E esses são alguns dos exemplos, que mostram a intenção da Taesa Ventures de abrir portas para novas ideias e parcerias. Nosso objetivo é trabalhar junto com startups, universidades e empresas que tenham uma coisa em comum: a vontade de transformar o setor elétrico. Com recursos do PDI ANEEL, da Taesa e de parceiros, o projeto é inspirado em 3 pilares. O Venture Client, que é basicamente ser o primeiro cliente de novas tecnologias. O Venture Capital, que é investir em projetos de alto impacto e alinhados com a nossa estratégia. E o Venture Building, que consiste em criar e desenvolver negócios que permitam o crescimento sustentável da Taesa. As áreas que o projeto concentra os esforços são a implantação de projetos, sensoramento de dados, automatização e robotização de processos, a confiabilidade da rede elétrica e a exploração de novos negócios. Nós lançamos desafios através do nosso site, da Taesa Ventures. Lá as empresas têm acesso a esses desafios. Eles conseguem verificar quais que eles têm mais sinergia, fazem o seu input, a sua inscrição, a gente recebe e a gente entra no trâmite de conversar com eles, entendendo qual é a solução deles. Juntos impulsionamos o futuro. Bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à apresentação dos resultados da Taesa do terceiro trimestre de 2025. Caso vocês tenham dúvidas,
poderão fazer suas perguntas durante a apresentação, através do botão de Q&A da plataforma. Ao fim da apresentação, abriremos espaço para perguntas e respostas, onde os diretores aqui presentes tirarão suas dúvidas. Tenham um bom evento. Começando pelo slide 3, reforçamos nossas ações de sustentabilidade e inovação, com destaque em alguns avanços importantes. Iniciamos pelo Taesa Ventures, nosso programa de inovação lançado para acelerar a estratégia de eficiência, rentabilidade, segurança e impacto socioambiental positivo. O programa é aberto ao mercado e já alcançou resultados expressivos. 15 desafios públicos lançados, com mais de 325 respostas e 270 propostas recebidas vindas de mais de 200 empresas diferentes. Entre esses desafios, 7 estão diretamente relacionados à sustentabilidade, abordando temas como segurança, mudanças climáticas, meio ambiente e biodiversidade. Isso mostra que, além de tantas frentes voltadas para eficiência e geração de valor para o negócio, estamos estimulando soluções inovadoras alinhadas aos nossos compromissos ESG. No fim, não há como desassociar eficiência e sustentabilidade, uma vez que juntos geram retornos sustentáveis a todos os nossos stakeholders. Seguindo para o tema de segurança cibernética, a Taesa tem investido em tecnologia, eficiência e escalabilidade. Estamos estruturando uma arquitetura de sistemas moderna e robusta que garante eficiência operacional e otimização de custos. Temos evoluído em simplificação e padronização de processos, conectando toda a companhia, visando a automação de processos e fortalecimento da governança de dados. Nosso objetivo é que os dados coletados em todas as áreas, seja na implantação, na operação e no back-office, se tornem instrumentos de decisão ágil e estratégica. E claro, sem segurança da informação, não há governança de dados. A cibersegurança é o que garante a continuidade das nossas operações, a confiabilidade do serviço prestado e a proteção da receita da companhia. Nesse contexto, participamos recentemente do exercício Guardião Cibernético, o maior exercício de defesa cibernética do Hemisfério Sul. O evento, realizado em Brasília pela Escola Superior de Defesa, reuniu 169 organizações, 750 profissionais de 20 países, entre forças armadas, órgãos governamentais e o setor privado. O objetivo foi treinar respostas coordenadas a incidentes cibernéticos e fortalecer a cooperação entre empresas e governo. Para a Taesa, essa participação reforça nosso alinhamento às melhores práticas do setor, valida nossa estratégia digital e aumenta nossa capacidade de antecipar e mitigar riscos, garantindo a resiliência das nossas operações críticas. Falando sobre financiamentos sustentáveis, até o momento, 2025 já é o maior ano em volume de emissões verdes da história da Taesa. Somente este ano, já emitimos quase 1,5 bilhão de reais em debêntures verdes, totalizando mais de 4,9 bilhões desde 2019. Este marco reforça nossa credibilidade no mercado e o comprometimento com projetos de impacto positivo. No campo social, seguimos com ações concretas junto às comunidades. Recentemente, realizamos a doação de equipamentos de prevenção e combate a incêndios para o município de Manoel Emídio, no Piauí, próximo à linha AT2, região afetada por queimadas intensas entre junho e novembro deste ano. A doação apoia a brigada local de 11 integrantes, que atua em uma área de mais de 1.600 km². Também promovemos um curso de preparação de eletricistas em Garanhuns, Pernambuco, próximo ao nosso empreendimento NTE, com 68 participantes, treinados por instrutores da própria Taesa. Uma iniciativa que alia inclusão social, capacitação profissional e desenvolvimento local. E através do Instituto Teresa Tosta, seguimos com ações que tiveram início em 2024, com reforma, doação de computadores e mobiliário para o local. Em 2025, ampliamos o apoio com doações de notebooks, roupas, brinquedos e palestras educativas sobre sustentabilidade. Hoje, o Instituto atende diversas crianças e adolescentes, beneficiando muitas famílias da região. Essas iniciativas reforçam nosso comprometimento com a eficiência, a inovação e desenvolvimento sustentável, pilares que sustentam o crescimento da Taesa e o nosso compromisso de gerar valor para toda a sociedade. No slide 4, apresentamos as principais realizações do trimestre e alguns eventos subsequentes. Entre eles estão a 18ª emissão de debêntures, uma operação bastante eficiente na holding, e a resolução homologatória que reajustou as RAPs para o ciclo 25 e 26, com um aumento na RAP operacional de cerca de 9% para o novo ciclo. Destacamos ambos no tri passado e agora eles estão afetando o resultado do terceiro trimestre deste ano. A entrada em operação do reforço da TSN, um dos nossos reforços de grande porte que estava em construção, o lançamento do Taesa Ventures,
que foi destacado, inclusive, no nosso evento do Investor Day, ocorrido no dia 30 de setembro passado, e o exercício Guardião Cibernético, que falamos ambos ali, tanto Taesa Ventures quanto a Guardião Cibernético, falamos ali no slide anterior. E, por fim, falar de alguns importantes reconhecimentos e prêmios recebidos, como o Troféu NEFAC Transparência 2025, o Prêmio Valor e Inovação Top 8 Setor Elétrico Brasil 2025, o Valor 1000, onde ficamos entre as 10 de maior empresa do setor elétrico 2025, e o Prêmio ANEEL também de Inovação de Empresa de Transmissão mais inovadora no tamanho médio, investimentos no Norte e Nordeste, o Prêmio ONS de Transmissão em Corrente Alternada, onde a companhia ficou em segundo lugar, e na semana passada recebemos o segundo lugar do Prêmio Biodiversidade GRI Awards 2025 com o projeto Promoção e Fortalecimento dos Sistemas Agroflorestais nas regiões das Missões e Alto Uruguai. Mais recentemente, como parte do nosso trabalho de gestão financeira de passivos, também conhecido por Liability Management, concluímos o Exchange Offer de uma de nossas emissões de debêntures, a 10ª, que estava com um custo mais elevado, CDI mais 1,70, para uma dívida com custo a mercado, CDI mais 0,60, que foi a 10ª emissão de debêntures da Taesa. E a realização de uma primeira edição do treinamento Lean Six Sigma e Yellow Belt, como parte do nosso foco em eficiência e gestão de qualidade dos nossos processos internos. Indo para o slide 5, apresentamos os principais destaques do período. O primeiro deles é que a gestão operacional e financeira que a Taesa vem destacando em nossos calls de resultado, como uma alavanca estratégica de valor, tem se refletido na estabilidade da alavancagem e do resultado financeiro e no controle de custos, mesmo pressionados pelo cenário macro e maiores investimentos este ano. A receita líquida regulatória do trimestre cresceu 9,8%, impulsionada pelo novo ciclo da RAP 25-26, entrada em operação dos reforços da Nova Trânsito de Pitiguari e a melhora na parcela variável. No acumulado de 9 meses, a receita líquida regulatória cresceu 7%. Já o EBITDA regulatório apresentou um crescimento no acumulado de 2025, impulsionado pelo aumento de 12,6% do EBITDA no trimestre. O OPEX recorrente de 9 meses cresceu 4,2% abaixo da inflação. A PV, a parcela variável, apresentou um resultado muito sólido, de 0,28% da RAP no acumulado de 9 meses, com a manutenção do alto índice de disponibilidade de 99,93%. Tivemos uma aceleração no CAPEX do terceiro trimestre de 2025, onde atingimos para o acumulado do período 1,3 bilhão de reais, quase 90% maior que o mesmo período do ano anterior. Como já falei, concluímos, colocamos em operação os reforços da TSN com uma RAP autorizada de 11,3 milhões de reais. O lucro líquido regulatório do trimestre cresceu 5,2%, com um crescimento acumulado de 9 meses de 2,5%. E, por fim, aprovamos a distribuição de proventos de 323,3 milhões de reais, o equivalente a 100% do lucro líquido regulatório do trimestre. No slide número 6, apresentamos o desempenho da receita líquida regulatória. No comparativo trimestral, a receita apresentou um crescimento de 9,8%, registrando no 3T25 o total de 650,5 milhões de reais. Já na comparação de 9 meses, a receita totalizou quase 1,9 bilhão de reais, com um crescimento de 7% ano contra ano. Os principais motivos que explicam a variação do 3T25 contra o 3T24 foram o reajuste da RAP no ciclo 25-26, passou a valer a partir de julho de 2025, com efeitos tanto do GPM quanto do IPCA. Nas concessões de categoria 2, que representam 60% da RAP total operacional, tivemos um reajuste de 7,1%, enquanto nas concessões de categoria 3, que representam o remanescente de 40% do total, o reajuste foi de 5,3%. Outro fator importante foi a entrada em operação dos reforços da Nova Trans e do empreendimento de Pitiguari, que adicionam para a Taesa as respectivas RAPs de 41,6 milhões de reais e 23,4 milhões de reais,
Lembrando que a RAP dos reforços poderá sofrer alterações após a revisão tarifária periódica daqui a alguns anos. E também tivemos uma melhora importante no nível da parcela variável, em função da otimização de eventos de desligamento, além de uma reversão de provisão de PV de anos anteriores no montante de R$ 4 milhões. Excluindo esse evento de reversão, a PV sobre a RAP no trimestre ficou em apenas 0,38%. No slide 7, demonstramos o desempenho do EBITDA regulatório, que vem consistentemente apresentando um crescimento. O EBITDA do terceiro trimestre ficou em R$ 548,8 milhões, registrando um crescimento de 12,6% contra o mesmo período do ano anterior. Considerando que o desempenho do primeiro semestre do ano também foi positivo, com um aumento de 7,2% ano contra ano, o acumulado de 9 meses registrou um crescimento de 9%, totalizando um volume de quase 1,6 bilhão de reais no acumulado desse período e uma margem acumulada de 84,5%, superior à margem de 82,9% registrada no mesmo período de 2024. Assim, abrindo em mais detalhes o desempenho do EBITDA regulatório do 9M25 no slide 8, vemos que o crescimento de 9% ou mais 130,5 milhões de reais é explicado pelos seguintes fatores. Uma melhora na receita líquida, conforme já explicamos no slide 6, afetando a receita de transmissão em 109,2 milhões de reais e a PV em 26,9 milhões de reais. Além disso, o OPEX apresentou uma melhora de 9 milhões de reais em bases reportadas, beneficiado principalmente por eventos não recorrentes ocorridos no ano passado. Quando excluímos esses eventos não recorrentes, colocando ambos os períodos em bases comparáveis, o OPEX recorrente apresentou um crescimento de 4,2% no acumulado de 9 meses, ficando abaixo da inflação do período de 5,2%. É importante destacar aqui que as principais linhas do OPEX, pessoal e serviços terceiros, apresentaram em bases recorrentes, juntas, um crescimento anual de apenas 1,2% no acumulado do ano, o que demonstra o foco da companhia no controle de custos. Agora no slide 9, apresentamos o desempenho operacional da companhia. O índice de disponibilidade apresentou uma melhora em relação ao ano anterior, ficando muito próximo de 100%. Já a parcela variável sobre a RAP, no período de 9 meses, apresentou uma melhora significativa com o mesmo período do ano anterior, em função de alguns fatores. Entre eles estão o menor volume de desligamentos este ano, refletindo maior estabilidade operacional. Em 2024, tivemos eventos de maior impacto em Janaúba, Nova Trans e Santana. Além disso, como já falamos antes, realizamos reversão de provisões de eventos de anos anteriores no montante de 4 milhões de reais. Quando excluímos essa reversão de 4 milhões, a prever sobre a RAP de 9 meses fica abaixo de 0,5%, demonstrando um sólido desempenho operacional. É importante destacar algumas iniciativas que estão sendo implementadas pela companhia que sustentam essa evolução. Tivemos a otimização dos desligamentos do plano de manutenção, garantindo maior disponibilidade, alteração na filosofia de desligamentos programados para execução de manutenção sem franquia, onde reduzimos estes desligamentos ao mínimo possível, focando em preventivas e corretivas que evitem desligamentos automáticos, mudanças de processo e sinergias para atendimento mais ágil, tanto das ocorrências intempestivas quanto das programadas, otimização do CAPEX de manutenção com foco na resolução de problemas críticos identificados, e, por fim, a combinação inteligente de dados e indicadores para tomadas de decisão on-off, utilizando as análises preditivas e monitoramento em tempo real para reduzir custos e riscos. Fechando as explicações do resultado regulatório, apresentamos o lucro líquido no slide 10. O lucro regulatório totalizou 323,3 milhões de reais no 3T25, registrando um crescimento ano contra ano de 5,2%, enquanto o lucro líquido de 9 meses somou 811 milhões de reais, com um crescimento de 2,5% versus o mesmo período do ano anterior. Além dos motivos mencionados nos slides anteriores,
Destacamos aqui os efeitos nas outras linhas do resultado. A equivalência patrimonial apresentou uma queda em função principalmente da primeira emissão de debêntures já em Moraes Paraguaçu, que liquidamos no trimestre passado. O aumento na linha de depreciação e amortização é explicado pela entrada em operação dos reforços da Novatrans e unitização de ativos. E as despesas financeiras líquidas apresentaram um crescimento de 16,4 milhões de reais em função da deterioração macro e do aumento da dívida líquida. Vale destacar aqui que esse resultado financeiro vem estabilizando, vis-à-vis o que temos apresentado nos últimos trimestres, como resultado da nossa gestão financeira com foco em eficiência. Por fim, tivemos um desempenho positivo do Imposto de Renda e Contribuição Social, em função principalmente do benefício fiscal da declaração maior do JCP este ano. Indo para o slide 11, apresentamos um resumo do desempenho do resultado societário, também conhecido como IFRS. Gosto sempre de lembrar que este lucro é contábil, portanto não reflete diretamente a geração de caixa da Taesa. O conceito por trás dessa contabilidade é o ativo de contrato de concessão, cujas práticas contábeis vêm do CPC 47. O lucro líquido do IFRS apresentou um crescimento de 2,4% no acumulado de 9 meses, totalizando no período 1,2 bilhão de reais. Já no trimestre, o lucro foi de 340,6 milhões de reais, com uma queda de 16,8% contra o terceiro TRI de 2024. Os principais efeitos da variação na comparação do 9M25 versus 9M24 foram: aumento de 153,7 milhões de reais na margem de implementação de infraestrutura, resultado dos maiores investimentos nos projetos de implantação de Tangará, segunda fase de Saíra e nos reforços de São Pedro. Melhora de 56,2 milhões de reais no Imposto de Renda e Contribuição Social, explicado pela maior declaração do JCP, como explicamos no slide anterior, e a baixa pontual nos passivos diferidos fiscais, num T25, também destacado naquele trimestre. E a melhora de 26,9 milhões de reais na parcela variável em função dos menores níveis de desligamento do ano, os eventos de grande impacto de Janaúba, Novatrans e Santana ocorridos no ano passado, além da reversão de provisão de PV de anos anteriores, conforme já apresentamos. Esses efeitos foram compensados em parte por maiores despesas financeiras, da ordem de 83 milhões de reais, também explicada no resultado regulatório, queda na equivalência patrimonial de 51,7 milhões de reais, resultado da contração do IGPM, que afetou negativamente a receita de correção monetária das participadas, além dos juros incorridos nas captações de Moraes Paraguaçu, e redução de 39,8 milhões de reais na receita de correção monetária das empresas controladas, também motivada pelo menor IGPM dos preços comparados, que saiu de mais 2,75% no 9M24 contra menos 0,43% no 9M25. Lembrando que para a correção monetária do ativo de contrato, utilizamos o índice com um mês de defasagem. No slide 12, apresentamos o andamento dos nossos empreendimentos em implantação. Os projetos continuam apresentando uma importante evolução, uma vez que estão todos nas etapas de obras, com destaque no trimestre para os seguintes empreendimentos. O reforço da TCN, como falamos, entrou em operação agora em setembro. Para a Saíra, tivemos a entrega do retrofit da linha de transmissão Santo Ângelo Itácia 1C2, que é uma entrega pequena, de 1% da RAP, porém, já com uma antecipação. A Nanaí vem evoluindo dentro do esperado, com uma aceleração do CAPEX no trimestre. Os reforços de São Pedro estão evoluindo na fase final, com seccionamento em montagem final, com parte já em comissionamento. E, por fim, o reforço da AT também tem evoluído bem, com um dos 3 transformadores já entregue. Como destacamos no início, aceleramos nossos investimentos no terceiro semestre deste ano, realizando em torno de 600 milhões de reais, chegando muito próximo do volume de investimentos dos primeiros 6 meses, que foi de 700 milhões. Consequentemente, chegamos no acumulado de 9 meses de 1,3 bi, nos aproximando do esperado para este ano, entre 1,6 a 1,8 bilhão de reais para os 4 projetos Greenfields
e reforços de grande porte remanescentes. Continuamos com a curva esperada de CAPEX para os anos seguintes. Sempre bom reforçar como disclaimer que essa curva de CAPEX futura é a nossa melhor expectativa hoje, mas que pode ser alterada no futuro. No slide 13, falamos sobre o endividamento atual da Taesa. No gráfico da dívida líquida, é possível observar a estabilização do nosso nível de alavancagem, mesmo diante de um cenário macro deteriorado e um volume de CAPEX relevante realizado esse ano, comprovando nossa gestão diligente, tanto operacional quanto financeira. Ao fim do 3T25, a dívida líquida total da Taesa, na visão proporcional, ficou em aproximadamente 12 bilhões de reais e a nossa alavancagem permaneceu em 4,1 vezes. O custo médio real das nossas dívidas está em 5,6%, com um prazo médio de 5,2 anos, superior ao 4,7 anos que vínhamos apresentando, também como resultado da nossa gestão financeira. O mix de índices das nossas dívidas está em 58% indexado ao IPCA, 39% pelo CDI e 2% em IGPM. O rating corporativo da companhia em escala nacional, que é acompanhado pela Moody's e pela Fitch, continua no mais alto nível reconhecido, AAA, com perspectiva estável em ambas as agências. Finalizando nossa apresentação no slide de número 14, anunciamos ontem mais uma distribuição de proventos com base no resultado regulatório do TRI. O Conselho de Administração aprovou a distribuição de 323,3 milhões de reais em juros sobre capital próprio e dividendos intercalares, com a database no dia 14 de novembro de 2025. Este valor equivale a 94 centavos por unit, que somados aos demais proventos declarados sobre o resultado de 2025, temos declarado até o momento R$ 2,35 por unit, ou 811 milhões de reais. O montante total declarado até o momento, sobre o resultado do ano, equivale a 100% do lucro líquido regulatório e 67% do lucro líquido IFRS. Bem, terminamos aqui a nossa apresentação dos resultados. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com a nossa diretoria. Excepcionalmente, para essa sessão de Q&A, faremos uma audioconferência sem transmissão de vídeo, voltando ao nosso modelo com vídeo no próximo trimestre. Obrigado a todos. Bem, bom dia a todos. Agradeço a participação. Temos aqui conosco em torno de 350 pessoas acompanhando nossa videoconferência. Os diretores aqui comigo, para esclarecer as dúvidas, o Rinaldo Peck, nosso diretor-presidente, Kátia Pereira, nosso diretora financeira de RI, Luiz Alves, nosso diretor técnico, Gel Andrade, nosso diretor de implantação, e o Maurício Dallagnese, nosso diretor de negócios. Antes de começar aqui as perguntas, a gente já recebeu algumas perguntas aqui de vocês. Vou passar a palavra para o Peck para algumas considerações iniciais. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. É sempre bom a gente ter esse momento, né, de prestar conta do que a gente tem feito, mostrar os rumos da companhia. E, excepcionalmente, dessa vez, nós estamos fazendo por áudio, em função de não estarmos todos no mesmo lugar, então a gente optou por isso, mas voltaremos ao vídeo na próxima aí. Eu queria destacar, sem entrar nos números específicos, alguns fatores importantes aí desse resultado que a gente está entregando. A gente vê, né, indicadores financeiros positivos, seja através da verificação do aumento de receita, controle de despesas, a parcela variável, o crescimento do EBITDA, o aumento do lucro líquido, o 1,3 bilhão em investimento nos 9 meses que a gente fez, a entrada em operação de reforços, a geração de caixa operacional, a declaração, né, dos proventos de 323 milhões, e o endividamento como planejado, né, possibilitando a participação no leilão. Acho que esse é um ponto interessante, que a gente já participou do leilão, não ganhamos
não tivemos êxito por questões específicas, mas a gente participou. Acho que era uma questão até do mercado, né? Se a companhia teria a capacidade, a gente participou. Acho que isso é uma coisa importante para ser colocado. Tivemos também emissão, né, de sucesso de debêntures, 18ª, 19ª. Continuamos olhando a eficiência dentro da companhia, revisando processos internos, e tivemos também, nesse trimestre, reconhecimentos importantes. Eu não vou mencionar todos, que o Cristiano já mencionou, mas eu gostaria de destacar, né, o prêmio que nós ganhamos de gestão da operação pelo ONS, que acho que é um prêmio que diz muito sobre a capacidade que a companhia tem de entregar o serviço e ser uma empresa que tem uma excelência na qualidade do que é feito. Então, acho que esses eram os pontos principais que eu queria destacar, e aproveitar para agradecer a toda a diretoria, todos os colaboradores que fizeram com que esse resultado fosse possível, e agora a gente fica à disposição aí para perguntas. Obrigado, Pecchio. Vou começar então aqui, até pela ordem das perguntas que nós recebemos. Primeira pergunta aqui foi do Ronald, investidor pessoa física. Fala, bom dia. Com a forte geração de caixa em payout historicamente elevado, como a Taesa pretende equilibrar a manutenção de dividendos robustos com a necessidade de investimentos futuros, especialmente considerando o aumento de competição nos próximos leilões de transmissão? Vou passar aqui a palavra para a Kátia para explorar a pergunta. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Ronald. Eu acho que o grande ponto aqui que a gente traz é realmente a forte geração da companhia, né? Quando a gente fala de busca pela eficiência operacional, a gente tem traduzido essa eficiência, né, que é o nosso EBITDA, em geração de caixa efetivamente, né? Então, a prática que a gente definiu em 2024, né, quando a gente muda a distribuição de dividendos para a base de lucro regulatório, ela está mantida. E ela fala no nosso planejamento financeiro e como a gente se posiciona em relação à expansão e crescimento. Tá? Então, na realidade, a gente tem capacidade de participar, a gente participou do último leilão, e não é isso que tira a nossa competição, né? Acho que participar de leilão aqui, a gente também tem uma disciplina financeira em relação àquilo que é esperado de retorno pelos nossos acionistas, né? Acho que essa é a resposta. Obrigado, Kátia. Voltando para você, Kátia, a gente recebeu de um outro investidor pessoa física, o Roger, também parabenizando pelos resultados e colocando um ponto aqui. Vocês têm pensado sobre a definição de ações para captação de recursos? Como é que vocês estão vendo essa possibilidade de capital olhando daqui para frente para a companhia? Obrigada, Roger, pela pergunta. Hoje, esse assunto não está na pauta, na discussão que a gente tem com o nosso conselho. Então, a gente hoje não está olhando para nenhum tipo de captação de recurso via emissão de novas ações. Ok, excelente. Obrigado, Kátia. Agora, acho que a pergunta vem da Maria Carolina Carneiro, analista do Safra. Eu vou passar aqui para o Maurício. Ela pergunta aqui, bom dia, vocês podem comentar sobre o último leilão de transmissão? Como vocês enxergaram a competição e retorno? Vocês acreditam que para 2026 tem chance de vocês participarem? E a segunda pergunta aqui é na questão de baterias. Algumas empresas de transmissão mencionaram ser uma oportunidade de prosseguimento. Maurício, passo aqui para você. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado a todos por participarem aqui da nossa reunião de divulgação de resultados. E obrigado, Carol, pelas perguntas aqui sobre leilão e perspectivas de crescimento, né? Nesse leilão 004 de 2025, né, nós vimos uma participação muito grande, foram mais de 20 investidores no total. O deságio médio global, né, para todos os lotes foi na casa dos 48%. Foi até um pouco superior ao que a gente viu no leilão do ano passado, que foi, né, mais ou menos um ano atrás. Como o Pecchio comentou, né, nós participamos, nós construímos planos de negócio para 5 lotes, né? Infelizmente não tivemos êxito, mas eu gostaria de confirmar aqui, né, que os nossos planos de negócio seguiram a orientação que a Kátia comentou, né, de manter o crescimento da companhia com disciplina na alocação de capital e com rentabilidade. Então, nós apenas buscamos os lotes ou os projetos que, nas nossas avaliações internas, equilibravam, né, esse encaixe estratégico, um retorno adequado, uma boa capacidade de execução do plano, né, entregar o plano previsto e de mitigação dos riscos. E nós ficamos muito seguros que os deságios, as ofertas que nós fizemos durante o leilão, elas eram consistentes, né, com a nossa disciplina, né, e com essa perspectiva de retorno. Agora, claro que é natural, falando sobre
sobre concorrência, é natural que uns investidores sejam mais competitivos que outros em determinados lotes, né? Um plano de negócios ele é composto por muitas variáveis, né? E também até o momento, o leilão é bastante recente, nós ainda não conseguimos avaliar, né, todos os elementos que podem ter sido utilizados pelos vários investidores e que justificam aí a diferença do deságio, né, entre o que a gente ofereceu e os ganhadores. Mas também nós continuamos enxergando muitas oportunidades de crescimento. Já existe, né, para o ano que vem, perspectiva de realização de 2 leilões, um deles está, por enquanto, agendado para o mês de março de 2026, existe a perspectiva de um segundo em outubro, né? Nós temos visto também notícias da empresa de planejamento energético falando que devem ser acrescentados novos lotes, talvez já em 2026, talvez em 2027, então ainda tem muita perspectiva de crescimento, com os nossos reforços e melhorias, que nós estamos impulsionando bastante, e também com os leilões de transmissão. E a pergunta da Carol também toca o assunto de armazenamento. Nós já havíamos comentado, né, acho que na nossa reunião anterior e também no encontro com investidores, que o assunto armazenamento, na nossa percepção, ele faz parte do futuro do setor elétrico, é uma tecnologia que, do ponto de vista de qualidade da operação, qualidade do fornecimento de energia, vai ser muito positivo para o Brasil avançar nessa questão. As regras ainda não existem, elas ainda estão sendo construídas e nós estamos acompanhando e tentando participar, né, da construção dessas regras para ter bons planos de negócio lá na frente, mas são condições que nós ainda vamos ter que conhecer ao longo do tempo conforme elas sejam definidas. Excelente, Maurício. Muito obrigado. Seguindo aqui a ordem, né, a gente tem uma pergunta aqui também do Roger, falando sobre, né, o vencimento das concessões, que é um tema que a gente tem falado bastante aqui na companhia. Eu vou resumir a pergunta, mas no fim né, existe uma perda da RAP no vencimento das concessões e como é que ele vê isso, né, a visão da companhia sobre esse tema, inclusive né, no método que a gente vai seguir daqui para frente, se é relicitação, se é renovação. Então, resumindo aqui o tema, que é um tema regulatório que a companhia tem destacado, vou passar aqui a palavra ao PEC para explorar. Tá. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Roger. Esse é um tema que a gente tem falado, né, nos últimos encontros aí com os investidores, que já é previsto, né, que as concessões terminem, né, em determinados períodos. Então, tem concessões, como a gente divulga em nossos materiais, aí, que a gente arquiva em CVM, faz a divulgação ao mercado, né, formulário de referência, os releases, qual que é esse andamento aí das concessões e os prazos que a gente tem das concessões. E a gente tem trabalhado, né, em estudos para a gente conseguir ter diálogo junto ao Ministério, junto à ANEEL, e a gente tem feito isso de uma forma bem ativa, para mostrar que é importante que se tome uma decisão sobre se vai para a relicitação ou para a renovação baseado em fatos e análises, né? Financeiros, econômico-financeiros, com modicidade tarifária, mas que também leva em conta aspectos da operação. Então, isso já é esperado, né, que aconteça, né, quando você tem um contrato de concessão que você ganha, você sabe que vai poder ter aquela receita durante um determinado período, e também é normal que ao final desse período, né, tenha uma redução da receita, até se você manter a concessão, em função da remuneração do capital que você passa num tempo que já teve aquele investimento original amortizado. Obviamente, tem outros investimentos que ainda vão compor a receita, mais uma parcela de OEM. Então, não temos nada muito diferente, né, nenhuma novidade com relação a isso, a não ser a nossa discussão aí junto ao Ministério, que a gente tem feito, junto à ANEEL, e também estamos nos preparando internamente, em discussões até com o Conselho, para que a gente tenha vários cenários onde a gente consiga ter elementos para conseguir mostrar, né, qual que seria o mais vantajoso, né, que a gente vê para a companhia, para o setor, e que permita ter
flexibilidade tarifária, e isso deve estar acontecendo nos próximos meses. Como a gente já vem falando, a gente tem uma agenda regulatória que a gente está discutindo bastante esse tema aí com as autoridades, nós, juntamente com outras empresas. Então, eu acho que devemos ter definições nos próximos meses, né? A gente, de fato, somente em 2027, que é uma data-chave para a gente declarar a nossa intenção de manter o interesse pela concessão. Então, não estou dizendo que vai esperar até lá para ter as regras, a gente tem que trabalhar, mas em 27, com certeza, isso já tem que estar definido para a gente conseguir fazer essa manifestação. Mas eu sou otimista, eu acho que tem muitos elementos, né, de análise econômico-financeira que levem em conta a qualidade da operação, e lembrando, né, que a Taesa é uma empresa de excelência aí na prestação de serviço, então acho que tudo isso deve ser ponderado, e a gente vai estar informando o mercado a partir de outras informações que a gente tem mediante essas discussões aí com o Ministério, com a ANEEL e com outros agentes. Obrigado, Pepe. Uma pergunta aqui sobre dividendos, até sobre um evento recente de taxação de dividendos que foi aprovado no Senado, né, o PL 1087, e aí alguns investidores perguntaram sobre esse tema e como é que a companhia tem pensado sobre, né, a ótica de taxação de dividendos e como isso vai ser as alternativas que a companhia está hoje avaliando. Obrigada pela pergunta, Cristiano. A companhia, por hora, está trabalhando com aquilo que foi definido de prática, né, de distribuição de dividendos, olhando para o lucro regulatório, como eu até já comentei. A gente tem hoje um desafio, né, que é equilibrar, de fato, essa distribuição de dividendos com o nosso planejamento estratégico, quando a gente olha para crescimento, e por hora a gente não tem como ter espaço de fazer nada diferente, olhando principalmente ali para a reserva de lucro, dado que a gente hoje já distribui 100% ali do lucro regulatório, né? Então, a gente já fez esse ajuste de prática para garantir o crescimento da companhia, o investimento em novos projetos. Obrigado, Kátia. E aí, também acho que entra um pouco nessa discussão aqui, e eu acho legal aqui a pergunta, que é mais específica sobre o endividamento, o Reinaldo aqui, investidor pessoa física, porém informar quando será possível chegar ao início da caminhada do endividamento. A política de dividendos deixou de ser 75% do lucro líquido, né, em 2024. Como é que a gente está olhando a alavancagem da companhia nessa ótica de crescimento e endividamento? Obrigada, Cristiano. Obrigada, Reinaldo, pela pergunta. Hoje a gente está, como foi apresentado agora no terceiro trimestre, uma alavancagem de 4,1. A gente tem uma alavancagem que a gente chama de alavancagem, né, desalavancagem contratada já para o ano de 2026, com a entrada de novos projetos em operação e também reforço e melhorias, né? Então, a gente vê, de fato, a gente consegue combinar a nova prática de dividendos de 100% do lucro líquido regulatório com essa desalavancagem contratada. Então, a gente já enxerga, a partir ali do ano de 2026, olhando para 2026, uma redução desse nível de alavancagem que a gente está hoje de 4,1. Então, a gente consegue conviver, né, e equilibrar as duas práticas, né? Tanto o investimento, aquilo que a gente já está no nosso portfólio, participar de novos leilões, como também a distribuição de 100% do lucro regulatório, como tem sido procedimento da companhia, prática da companhia. Obrigado. Uma pergunta aqui, acho um tema importante que a gente apresentou nos resultados, é o desempenho da parcela variável em nosso índice de disponibilidade. Aí eu vou, obviamente, o resultado foi um resultado muito sólido, a gente falou disso, e a pergunta aqui é sobre, né, como a gente tem trabalhado o nível de desempenho da companhia. Eu vou passar aqui para o nosso diretor técnico, Luiz, para explorar essa pergunta, Luiz. Perfeito, obrigado, Cristiano. Bom, na questão da parcela variável, né, nós fizemos uma grande reorganização, né, da nossa equipe técnica, principalmente aí quando nós focamos aí na logística e atuação de nossas equipes de campo. E não só isso, mas também principalmente a questão de sobressalentes e estoques, né? Ou seja, né, uma reorganização geral para você estar com as equipes mais próximas ativos. Além disso, também estamos focando bastante em dois pilares, né? O primeiro, o aumento de técnicas preventivas e preditivas no uso das nossas manutenções, por exemplo, drone, termovisão, e também na questão de monitoramento, né? O grande ponto aí do sensoriamento e monitoramento, para que a gente possa conseguir, né, ir acompanhando a saúde do equipamento. A Taesa hoje possui mais de 80% de todos os equipamentos monitorados.
Então, isso nos dá uma capacidade de análise técnica e identificação preventiva de uma atuação para que eu possa atuar de forma programada. Isso, com certeza, aí tem contribuído na eficiência e no aumento da disponibilidade dos ativos e numa redução de parcela variável. Excelente, Luiz, muito obrigado aí. Eu estou vendo aqui, acho que algumas perguntas vieram repetidas, a gente respondeu todas elas aqui. Como nós não temos mais perguntas de vocês, agradeço aí a participação de todos por mais esse call. Esperamos todos vocês na divulgação do fechamento do ano. Obrigado a todos.